De vários cantos do país, recebo a seguinte pergunta. Lula foi julgado e condenado. E agora o que fazer? E eu não tenho respostas prontas, mas viemos já trabalhando com algumas respostas. A primeira delas é de que todos sabíamos que estamos diante de um judiciário espúrio, corrupto, entreguista, que não se importa com a verdade. O representante da ONU, advogado inglês, que participou do júri ao lado do promotor propagandista de Sérgio Moro, conversou com os procuradores na hora do intervalo, no almoço, e ele se mostrou após horrorizado com as barbaridades desse processo e do julgamento. E uma frase dele é enigmática. Emblemática, digo melhor. Ele disse: eles não escutaram ninguém. Aí é preciso interpretar essa frase. Ela se refere a que não escutaram ninguém do lado do réu, do condenado Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, é preciso afirmar que eles escutaram muitos. Escutaram Sérgio Moro, escutaram a mídia, com a rede criminosa, a organização criminosa Globo na frente. Eles escutaram os seus chefões do imperialismo internacional para, não escutando o réu, não escutando o povo brasileiro, aplicar essa barbaridade desse veredito, essa vergonha desse veredito, esse escândalo desse veredito, esta falta de caráter desse veredito. Mas nós já sabíamos. Não sabíamos que ia ser tão desavergonhado assim, mas nós já sabíamos que era esse o plano, de fulminar o ex-presidente e retirá-lo das eleições 2018. Mas não foi só o ex-presidente que este judiciário fulminou. Já vem fulminando democracias desde o falso impeachment e desde antes do falso mensalão. Vem fulminando a democracia e tentando degolar as lideranças do campo nacional, democrático, social e político. Então nós já sabíamos. Agora o que fazer daqui em diante? Se nós já sabíamos. Uma das coisas que precisamos fazer é entender que eleição não é caminho absoluto de soluções políticas e econômicas do nosso país e do nosso povo. Estas eleições, particularmente, são viciadas por esse tipo de coisa, por esse tipo de gente, por esse tipo de compromisso, por essa sujeira toda, por essa cloaca que inunda de mau cheiro tudo isso que aconteceu na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eleição nesses moldes não tem a menor validade. Então, o que é preciso fazer? É preciso, repotenciar a chama que fumega em muitos movimentos sociais e da resistência do nosso povo, que apesar do sofrimento em vários quadrantes desse país, não baixa a cabeça, mas se levanta para a luta. O povo vem se mobilizando, o povo vem fazendo greves setoriais, os trabalhadores vêm se levantando e nunca se curvando. Vejam, por exemplo, o caso da Petrobras, o caso da sua entidade sindical que agrega os trabalhadores, engenheiros, até cientistas da Petrobras, que sempre reagiram à entrega da Petrobras. É uma chama que fumega. E agora já se pensa numa greve geral porque tem chama fumegando, chama de resistência, chama de luta, chama revolucionária, chama de insurreição contra essa barbárie do golpe que se vira ditadura toguista, ditadura da toga, ditadura de juiz sem caráter, juiz que não tem compromisso com o povo, não tem compromisso com o país, não tem compromisso com a democracia. Não ouve, não escuta ninguém, como disse o advogado inglês da ONU.
Essa é uma coisa que nós precisamos entender. Mobilizarmos, aproveitarmos a resistência que nunca se apagou. Não dá para dar ouvido para aqueles que usam frases vazias, preconceituosas, rancorosas, como Lula ladrão, tem que prender, tem que acabar, é comunistas, isso não tem sentido. Não tem valor. Essas coisas que se diz aí pelas igrejas, essas coisas que se diz aí pelos ônibus, essas coisas que se diz aí pelas ruas, são minorias. E dessas minorias, há alguns que fazem isso de desinformados, de enrolados, bestializados, idiotizados por esse discurso que é elaborado pela mídia dominante e movimentos absolutamente idiotas, fascistas, rancorosos, como o MBL, Vem Pra Rua e outras porcarias que estão desmoralizando cada vez mais. Juntamente com a bancada da Bíblia, a bancada da bola, a bancada do boi, a bancada dos bancos. Tudo isso é preciso ser desmoralizado. Houve gente até que disse que nós temos que invadir Brasília, 2 milhões de pessoas, e arrancar aquele cafajeste, aquele quadrilheiro, aquele que foi falar para um auditório vazio em Davos, e ninguém escuta esse quadrilheiro, o Michel Temer, tirar ele de lá. Mas cuidado com essas táticas assim irresponsáveis. É preciso organizar o povo e varrer tudo isso, inclusive com esse judiciário. O judiciário, como eu disse no vídeo anterior, se enterrou. Quem foi julgado foi o judiciário. Quem foram julgados foram os 3 patetas dos votos combinados fora inclusive do tribunal, combinados nos Estados Unidos, com auxílio do Sérgio Moro, que ajudou a formar o discurso dos 3 patetas. Os 3 desembargadores patetas, bobos, ou como diz alguém que comentou aqui num vídeo, cafajestes, que estão ali para fazer esse tipo de sujeira. Então, espero que entendamos. Eleição nesses moldes não é a solução do país. Pode-se votar, pode-se esperar, mas não é a solução do país. Na verdade, o que se devia ter feito antes é o cancelamento desse impeachment, com o povo todo na rua, com a presidenta Dilma ao lado do povo, Lula ao lado do povo, e todo mundo ir para cima para desmantelar esse impeachment falso, mentiroso, golpista, canalha e quadrilheiro. Não se fez isso, zerou a tática. Agora é preciso que nós nos mobilizemos para varrer tudo isso antes de se pensar em eleição. Abraços críticos e fraternos para todos aqueles que lutam, para todas aquelas que lutam e para aqueles que começam a vislumbrar onde está a verdade e não está nesse judiciário canalha.